Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Panorama nesta sexta-feira. E hoje eu quero convidar você a analisarmos um assunto bastante sério e também de grande necessidade para a nossa sociedade. E esse assunto vamos dividir ele em 2 dias. Hoje vamos falar sobre a legalização do aborto que aconteceu através da Câmara dos Deputados ontem, na Argentina, e na segunda-feira vamos falar sobre a possível e também sobre as conversas pela legalização do aborto aqui no Brasil e também de tudo aquilo que envolve a saúde da mulher, a mulher essa que comete o aborto. Então vamos agora para essa análise dessa sexta-feira. Todo o Brasil hoje acordou com uma triste notícia. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a descriminalização do aborto. Numa sessão que durou 20 horas, 131 deputados votaram a favor da descriminalização do aborto, esse crime contra a vida. Esse crime de um ser indefeso que, não tendo como se defender, é vitimado e deixa de viver. Nessa votação, alguns deputados não foram a favor. 117 deputados votaram contra a descriminalização do aborto e também 6 deputados se abstiveram do voto. O aborto, esse grande crime contra a vida, esse grande assassinato, mataram uma criança indefesa. Já em 2018, os deputados tentaram a votação e em relação à votação que aconteceu nessa noite, o resultado foi bastante diferente. Afinal, foram apenas 4 votos de diferença. Agora o resultado foi um pouco distante, no entanto, venceu e prevaleceu a vontade daqueles contra a vida humana. E agora esse projeto vai para o Senado. E o Senado quem vai dizer se é ou não possível esse projeto de lei. Se se passa no Senado, com certeza o presidente irá sancionar e aprovar, uma vez que já o presidente, na sua campanha eleitoral, já dizia que isso era uma das propostas de campanha. Ele já queria, dizendo que é uma vontade popular, a legalização do aborto na Argentina. Então agora vamos acompanhar como que será no Senado. E o Senado já adiantou que ainda neste ano será votado e já terão uma decisão para a descriminalização ou a continuidade da criminalização no aborto na Argentina. Mas como eu bem disse, tudo indica que vencerá aqueles contra a vida, aqueles que buscam esse assassinato de crianças, matar seres indefesos. E a decisão que a Câmara aprovou e agora vai para o Senado é que é possível fazer um aborto numa gestação em que esteja até a 14ª semana. E após a solicitação do aborto, o hospital terá até 10 dias para realizar esse crime contra a vida. E uma das coisas também que está dentro do projeto elaborado pela Câmara é que o hospital em que tiver alguma objeção de consciência em não realizar o aborto, a pessoa tem o direito de buscar um outro hospital para que possa realizar este ato. E também o aborto na Argentina será algo gratuito e seja a rede pública e privada pode realizar esse crime contra a vida. Mas dentro desses deputados, afinal a diferença, muitos deputados foram a favor da vida e essa diferença foi bastante considerável, alguns deputados votaram a favor da vida. Inclusive a deputada Graciela Camanho, que é uma grande provida e também uma grande defensora desse projeto na Câmara, apresentou que a Constituição
Argentina, no seu artigo, já defende a vida desde a sua concepção e a vida para todos. Mas, em contrapartida, a deputada Silvia Lapanato, ela criticou a decisão da deputada, apresentando em relação a que o país já permite, que é o aborto nos casos de estupro e também de uma gravidez em que oferece má formação. No entanto, a decisão de permitir o aborto a partir da 14ª semana é algo que a própria Constituição da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já havia dito no seu artigo 3º da Declaração, já diz que é uma defesa defender a vida sobre todos os aspectos, e também as próprias constituições, seja a Constituição da Argentina e também as Constituições de quase todos os países também defendem esse princípio natural. Mas, como eu disse, isso já é um projeto do presidente eleito, o atual presidente da Argentina. E o presidente, em relação à decisão, disse: a legalização do aborto salva vidas de mulheres e preserva suas condições de reprodução. Por favor, presidente, como salvar vidas? Salva a vida de mulheres e a vida da criança. A vida desse feto, esse ser indefeso que não tem como se defender. Como fica a vida dele? E preservar uma gestação desse feto, dessa criança que não tem culpa de nada, que vem à vida, que quer apenas a vida. E a vida da mãe que foi preservada, a vida da mãe que foi conservada, essa mãe que está aí agora cometendo esse aborto, por que a criança também não tem esse direito, se a própria mãe teve esse direito também? E ainda o presidente diz: todas as mulheres devem ter acesso à saúde integral. Saúde integral, dizer saúde integral em aborto, porque falar de aborto é comprometer, seja a saúde física, também a saúde psíquica. Quantos casos de pessoas deprimidas, pessoas com depressão, suicídios, tantos problemas psíquicos em pessoas que cometeram aborto, pessoas que se arrependem de tal feito. Então, falar de saúde integral, de um crime como esse, um crime contra a vida. E o pior de tudo é que a função do Estado é defender o bem comum de todas as pessoas. E se o presidente fala que ele busca defender a vontade popular, onde ele está defendendo a vida e defendendo os direitos daqueles que não têm como dizer? Afinal, mesmo estando no ventre materno, já se trata de um ser humano, já se trata de alguém que o Estado deve garantir e resguardar os seus direitos. Então, como que ele defende o bem comum de todos, mas do ser humano indefeso, o presidente deixa de lado? Então, o presidente se mostra totalmente contraditório nas suas colocações. E, no mais, ele ainda diz que sempre defendeu a maternidade, mas agora, por vontade popular, é a favor do aborto. Onde ficam essas declarações do presidente? Totalmente contraditório. Mas é o que acontece hoje em muitos, não só com o presidente da Argentina, mas com tantos parlamentares, com tantos presidentes, tantas pessoas que dizem ser a favor dos princípios do bem comum, mas que se contradizem o tempo todo. Mas, como eu bem disse, é uma questão de lei natural, um princípio natural, em que todas as pessoas têm direito à vida. Isso a gente vê já desde os animais que garantem esse princípio, vivem esse princípio. E o ser humano, como ser racional, acaba por colocar de lado a sua racionalidade e defender princípios contra a sua própria natureza, contra a sua própria realidade e contra o seu ser no qual ele se constitui, no qual ele se compõe e vive. Mas, em relação a esse princípio da dúvida, que é o que gira em torno das decisões e das declarações a favor do aborto, afinal, muitos cientistas, médicos dizem que até o 3º mês não é vida, até o 3º mês ainda não é considerado, a pessoa pode abortar. Mas se tem uma dúvida, se esse princípio ainda da dúvida prevalece,
E considerando esse princípio da dúvida, podemos dizer o princípio claro, in dubio pro societate, na dúvida, decide-se a favor da sociedade, a sociedade que o princípio é natural, o princípio da vida, e não o contrário, in dubio pro reo, na dúvida decide a favor do réu jamais, mas a favor da sociedade, a sociedade que é a favor da vida. Não um pequeno grupo ideológico, um pequeno grupo que defende o aborto, como vem acontecendo na Argentina e em vários países, inclusive aqui no Brasil. Então é apostar no escuro, é ir contra o princípio claro e natural. Ir contra a saúde pública, a saúde da mulher, a saúde da criança e a saúde do país. É ir contra tudo isso. Mas como agir diante de tudo isso, a não ser ficarmos atentos a essas realidades que estão nos rodeando, até mesmo aqui no nosso país? E o pior de tudo é que quantos pais estão lutando pela vida de seus filhos, quantos pais que não têm a capacidade de ter um filho, uma criança, buscam tantas formas, enquanto outros que têm esse direito e essa possibilidade colocam tudo abaixo, matando, cometendo esse grande crime contra estes seres indefesos. Então, que esse princípio do aborto, essa legalização do aborto, não seja uma realidade no nosso país. País este que também discute e muitos grupos ideológicos buscam defender. O aborto, esse grande assassinato, esse crime contra a vida.